Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de falarmos com Deus através da nossa reunião de oração em uma sala virtual e agora ouvirmos a voz de Deus falando conosco através da exposição das Sagradas Escrituras. Nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 55. Prosseguindo na nossa série no livro dos Salmos, nesta noite nós vamos meditar, nós vamos ler, nós vamos nos debruçar sobre o Salmo de número 55. Mais um salmo davídico, mais um salmo atribuído a Davi e que tem relação com a sua história. Como nos diz o título deste salmo, para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema davídico. E assim nos diz a palavra do Senhor. Escuta a minha oração a Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera, eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite, eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade, a destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Mas tu, ó Senhor, farás descer à cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Curve sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos concede meios para estarmos reunidos diante da Tua palavra, a despeito da distância física entre nós, Senhor. Pedimos que esta mensagem possa ecoar por lares diversos, Senhor, tendo um alcance que nós nem podemos mensurar. Mas, ó Deus, eu te peço que o Senhor faça isso usando-me como um instrumento em Tuas mãos. Ajuda-me, Senhor, a me manter fiel à Tua palavra e fazer a clara exposição daquilo que o Teu Santo Espírito inspirou o Teu servo, que creio ser Davi, que escreveu este salmo, para que nós pudéssemos conhecer ao Senhor ainda mais e que pudéssemos confiar no Senhor muito mais. Além disso, eu te peço que Teu Espírito Santo possa usar as palavras e a condução desta mensagem, a fim de que pessoas reconheçam a Jesus Cristo como Salvador e se rendam a Ele como Senhor de suas vidas. Ó meu Deus, abençoa
a leitura e a exposição do texto sagrado. É o que eu te peço, no nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, há situações avassaladoras que nós enfrentamos e que podem muito bem ser descritas como um vendaval, como uma tempestade, como um furacão. Há situações que parecem nos deixar sob luzes e sons de relâmpagos e trovões ensurdecedores que assaltam a nossa alma continuamente a cada refugir. Sons e luzes tão intensos que deixam a gente atordoados, nos deixam atordoados. Mesmo abrigados, a gente não sabe se foge ou se fica. A gente pensa em como seria bom estar em um local ensolarado, com ar fresco e convidativo para descansar, e é isso que a gente mais deseja nessas horas, que a aflição chegue logo ao fim. Basta, é o que a gente grita com as mãos nos ouvidos em situações tão aflitivas. Nessas horas, não é incomum a gente entrar no modo quem me dera. Quem me dera se isso acabasse logo e eu tivesse um pouco de paz. Quem me dera eu ganhasse uma fortuna de herança. Quem me dera eu fosse diferente. Quem me dera meu pontinho, pontinho. Quem me dera minha pontinho, pontinho. Aí você completa. Quem me dera meu ou minha fosse diferente. Quem me dera eu tivesse pontinho, pontinho. E aí você completa. Quem me dera eu tivesse. Quem me dera. Quem me dera. E é nesse estado que Davi ele se encontra ao escrever este salmo. Davi está no estado quem me dera, sob grande opressão de homens malignos. E é por isso que ele ora a Deus. Mas Deus parece demorar a atender a sua oração, como nos mostram os versículos 1 e o início do versículo 2. Veja aí comigo. Tem versículo 1 e início do versículo 2. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. A gente pode até ouvir a voz de desespero de Davi nesses versículos. A gente percebe a agonia de Davi nesta oração pela demora de Deus em responder a ele. E o motivo da aflição dele é revelado na continuidade do versículo 2 e também no versículo 3. Veja aí comigo. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Davi se vê como quem está em um ringue de boxe e o seu adversário lhe desferiu um golpe que o deixou tonto. Fez ele cambalear e ele está pronto para cair, a ponto de cair. Falta pouco para o nocaute dele, enquanto que o relógio parece ter parado. Davi não vê a hora do sino bater, indicando o fim do round, dando então um tempo para ele respirar. E é em momentos de agonia como esse que 10 segundos se tornam 10 minutos. A gente não sabe há quanto tempo ele estava sofrendo os golpes dos seus adversários, mas isso não importa em uma situação agonizante como essa. Como eu disse, 10 segundos parecem 10 minutos. Poucos dias parecem uma eternidade de agonia, de aflição e sofrimento. E é por isso que Deus parece ignorar a súplica de Davi. Deus parece ignorar a súplica de Davi. Só que em vez de Davi estar encurralado no canto do ringue, recebendo socos, o que temos aqui é o barulho do inimigo. É a gritaria dos ímpios que deixa ele atordoado. Outra tradução para este versículo 3 registra o seguinte: ouça. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Os inimigos gritam ameaças. Davi sofre com uma perseguição furiosa de homens maus, inimigos que odeiam ele. E conforme outra tradução, Davi diz: eles fazem com que desgraças caiam sobre mim.
estão com raiva de mim e me odeiam. E é por isso que Davi ora a Deus. É por causa dessas coisas que Davi está aflito, perturbado, sobrecarregado, confuso, perplexo. Davi não entende a razão de tantos problemas, tanta gritaria, tanta calúnia, tantas ameaças, tanto desejo de que sua vida reste em desgraça, tanta raiva, tanto ódio. E isso deixa Davi transtornado a tal ponto que ele descreve sentir algo que parece ser uma crise de pânico. Veja aí comigo os versículos 4 e 5. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Se você já sentiu alguma vez crises de ansiedade, se já teve uma crise de pânico, eu acho que você pode dizer melhor do que eu se Davi está nesse estado ao escrever esses versos 4 e 5 do Salmo 55. Se você já ficou tão desnorteado com problemas que não conseguia nem raciocinar direito, Davi sabe bem pelo que você passou, meu irmão, minha irmã. Se você está em uma situação em que não vê saída, o que te deixa ainda mais angustiado, Davi sabe bem como você está se sentindo neste exato momento, meu amigo, minha amiga. O medo leva Davi ao desespero e ao pânico. O medo leva Davi ao desespero e ao pânico. Sentir medo diante da impotência contra uma adversidade ou contra ataques cruéis de pessoas que intentam contra as nossas vidas, contra a nossa reputação, contra a nossa dignidade. Sentir medo nessas situações, eu posso dizer que é natural. Porém, é Deus quem nos diz nas Escrituras Sagradas: não tema, eu estou contigo. Conforme ele disse para o seu povo, como registrado no livro do profeta Isaías: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. É preciso ter fé renovada quando nós estamos em pânico por circunstâncias ou pessoas ameaçadoras. Assim como Jesus disse para Pedro, depois de mandá-lo vir ao encontro dele andando sobre as águas. Pedro ia bem até que se deu conta do vento e ficou com medo e começou a afundar, e então ele gritou: Senhor, salva-me! E depois de estender a mão e segurar Pedro, Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É em meio ao mar bravio, agitado pelos ventos, que Jesus se aproxima de nós e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. É em situações impossíveis de reversão como a morte que Jesus diz: não tenha medo, tão somente creia. É diante de ameaças de gente maligna que Jesus nos ensina: não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu lhes mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais, muito mais, do que muitos pardais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não tenham medo. Nas crises de ansiedade e pânico, não existe nada real que ponha a sua vida em risco. É um gatilho sensorial que desperta em você esse desespero. Às vezes, há um problema, mas você antecipa e cria um cenário muito mais grave que aquele real, que aquele criado pelo problema. O que o leva a ter um ataque de pânico, uma crise de ansiedade. Mas ainda que no seu caso não exista um perigo real, e como no caso de Davi, os adversários dele estavam à espreita, seus inimigos estavam à porta, trazendo a ele o terror da morte, fazendo o coração dele acelerar, fazendo ele tremer de tanto medo e pânico,
eu digo que tanto ele quanto você precisam ter fé renovada. Vocês precisam ouvir e confiar em Deus dizendo: não tenha medo, tão somente creia. Davi, ele até vai se conscientizar disso. Mas antes, conforme uma outra tradução do versículo 2, ele diz: eu não consigo entender os meus problemas. E ele diz isso porque está sob ataques injustos de gente maligna. E daí, se você sofre crise de ansiedade, se você tem ataques de pânico, você também precisa entender os seus problemas. Então, eu lhe sugiro que você procure um conselheiro bíblico para ajudar você a entender seus problemas e apontar um caminho para a solução deles. Em nossa igreja, a gente assim, pessoas que ajudarão você a ter uma perspectiva melhor da graça de Cristo, do poder do Evangelho e da ação do Espírito Santo, que fará você desfrutar de verdadeira paz se você crê em Jesus Cristo. Eu digo sobre a nossa igreja, mas existem outras igrejas com pessoas tão habilitadas quanto. Talvez você esteja como Davi no estado quem dera, como nos mostram os versículos 6 a 8 deste salmo, que dizem o seguinte: então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso, sim, eu fugiria para bem longe, no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. A aflição, a angústia, o pavor, a falta de resposta de Deus e da solução para os seus problemas fazem Davi agora desejar que tudo tivesse um fim logo. Como qualquer um de nós, ele deseja dormir e acordar no dia seguinte sem esses problemas. E daí ele se imagina voando para um lugar onde não tem de se defender de ninguém, onde não precisa fugir e se esconder para não morrer, um lugar onde ele pode ter paz, sem pânico, sem medo, sem o coração acelerar, sem ameaças contra a sua vida, sem perseguição, sem gritaria, sem ódio, sem o furor dos inimigos ao seu redor, sem ter de aspirar constantes ameaças à sua vida. E aí eu fico pensando quantos que enfrentam problemas também gostariam de voar como uma pomba para bem longe até encontrar um lugar de paz em um momento de desespero total. Um lugar de paz é o que mais desejamos. Um lugar de paz é o que mais desejamos. Só que desejar um lugar de paz quando se está em meio à guerra é fugir da realidade. A mente pode até vagar desejando estar em um lugar de paz, só que o inimigo está à porta. Nessas horas nós não podemos simplesmente voar em pensamentos enquanto que bombas explodem ao lado da gente. Porque se continuarmos dando asas a esses pensamentos, nós seremos destruídos e nem saberemos aquilo que nos atingiu. Davi, ele bem sabe disso e é por isso que ele logo ele retorna à realidade. E então ele se volta a Deus em oração. Davi ora para que Deus destrua os inimigos que destroem a cidade, entre os quais está um amigo que era chegado, um amigo muito próximo, que aumenta muito o seu sofrimento. Para nossa surpresa, o inimigo que tanto lhe traz mal e promove violência a alguém que lhe era muito próximo. Alguém que um dia subiu à casa de Deus com ele, vejam vocês, em alegria, em felicidade, em cânticos, e hoje lhe faz ameaças, hoje é um ex-amigo e ex-companheiro de fé que quer a sua morte. E eu convido você a ler comigo os versículos 9 a 15 e constatar o que Davi nos diz aqui sobre isso. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade, a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa.
desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Tudo é mais difícil quando o nosso adversário é aquele que antes comia no mesmo prato com a gente. Tudo é mais difícil quando o nosso inimigo é aquele que antes tinha comunhão com a gente, na casa de Deus. Amigos, familiares, irmãos na fé, tudo é mais difícil quando essas pessoas se voltam contra nós, a ponto de até fazer este tipo de oração pela justiça divina, como Davi fez, dói de forma terrível na gente. Davi ora para que Deus promova uma confusão entre aqueles que se juntaram para destruí-lo. E aí a gente se lembra da confusão criada por Deus entre aqueles que tentavam construir uma torre que chegasse ao céu em Babel. Davi ora para que Deus os destrua antes, para que os dias deles sejam abreviados. Davi faz uma oração para que o mesmo juízo que condenou homens no passado, quando Deus fez com que o chão se abrisse e as pessoas descessem vivas ao fundo da terra, Davi ora para que o mesmo ocorra com os seus inimigos, que eles sofram o juízo de Deus. Eu sei que essa é uma oração muito dura, mas Davi está clamando para que o terrível juízo de Deus apanhe os seus inimigos. Como justo rei de Israel, ungido por Deus, aquele responsável por promover a paz entre o seu povo, Davi entende que seus inimigos também são adversários de Deus quando se opõem a ele. Além disso, seus inimigos não têm o temor de Deus, como mostram os versículos 16 a 19, vejam aí comigo. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Ainda que chorando o dia inteiro, Davi clama confiante na salvação, certo que Deus reina desde a eternidade, que por isso castigará os traidores que não têm temor a Deus. Ainda que chorando o dia inteiro, Davi clama confiante na salvação. Ele está certo de que Deus reina desde a eternidade, que por isso castigará os traidores que não têm temor a Ele, temor a Deus. E com isso ele mostra, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, uma evolução na sua esperança e confiança em Deus. E eu digo isso porque enquanto que nos versículos 1 e 2 ele achava que Deus estivesse ignorando a sua súplica, agora, nos versículos 16 e 17, ele ainda clama, mas está certo de que Deus o salvará, ainda que chorando o dia inteiro. Davi confia que Deus não está ignorando as suas lágrimas, não está fechando os ouvidos para a sua oração, e por isso ele diz no versículo 17, ele ouve a minha voz. Conforme mostra os versículos 18 e 19, Davi se sente seguro a despeito de muitos que se opõem a ele. E a sua confiança em Deus não poderia ser melhor descrita do que aquilo que está registrado no versículo 19. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais muda a sua conduta e não tem temor de Deus. Deus é o supremo rei de toda a terra e também é o justo juiz de toda a terra. Por isso, nós podemos confiar nele. Deus é o supremo rei de toda a terra. Deus é o justo juiz de toda a terra. Por isso, nós podemos confiar nele. Davi confia que Deus dará ouvidos à sua causa e castigará os ímpios que se opõem a ele. Adversários que são descritos como pessoas obstinadas no erro e que não têm o temor de Deus. Adversários entre os quais estão traidores, muitos que não se revelaram a tempo e enquanto fingiam ser amigos usavam palavras doces, até elogiosas, mas falsas, hipócritas, que escondiam a guerra em seus corações. Como mostram os versículos 20 e 21, veja aí comigo. Aquele homem se voltou contra seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas
como punhais. As palavras ditas pelos traidores se tornam punhais afiados que perfuram a alma da pessoa traída. Seus ferimentos doem mais do que as palavras ditas por inimigos declarados. Essa que é a verdade. E na sua história, Davi viveu um episódio como esse. Seu próprio filho, Absalão, o traiu e conspirou para lhe tomar o trono. Absalão, ele foi ardiloso. Ele arquitetou um plano que foi passo a passo colocado em andamento para culminar com a sua nomeação como rei no lugar do pai. Primeiro ele adquiriu uma carruagem e montou uma escolta particular para mostrar ao povo quão importante ele era. Em seguida ele acordava cedo e ia ao caminho que levava à porta da cidade e abordava cada pessoa que trazia uma causa para ser julgada pelo rei, para ser julgada por Davi. Absalão dizia que não havia quem pudesse julgar a causa da pessoa e em seguida ele acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim, e eu lhe faria justiça. As pessoas se prostravam diante dele em sinal de respeito e ele estendia a mão, abraçava e beijava essa pessoa. E assim ele foi conquistando a lealdade do povo de Israel durante 4 anos. Durante 4 anos, Absalão agiu dessa maneira, até que ele disse para o pai que precisava se ausentar, inventando que precisava cumprir um voto feito a Deus. Absalão, então, usou o nome de Deus como álibi para o seu plano traidor, mostrando que ele não temia Deus. Absalão enviou secretamente mensageiros que divulgassem que ele seria colocado como rei. E conspirando com ele estava Aitofel, que era conselheiro de Davi. E então Absalão se autoproclamou rei, e Davi viu que o plano de Absalão tinha alcançado sucesso, que o povo estava com ele e não lhe restou outra alternativa senão fugir com a sua família e alguns soldados que lhe eram fiéis. Davi saiu de Jerusalém aos prantos, subindo o Monte das Oliveiras a pé e descalço, sabendo que seu filho, sangue do seu sangue, o queria morto. Davi considerava os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. E agora, Aitofel, seu conselheiro, estava a serviço de Absalão, conspirando para matar Davi. Quanta traição! Essa história, narrada nos capítulos 15 a 18 do 2º livro de Samuel, termina com Aitofel se matando, se enforcando, e Absalão morto em uma batalha contra os soldados fiéis ao pai dele, fiéis a Davi. Enquanto isso, Davi chorou a morte do seu filho, Absalão, de forma copiosa. É possível que este Salmo 55 tenha sido escrito em razão deste episódio. Se assim foi, Davi sabe bem o que é ser traído. Davi sabe como são dolorosas as punhaladas dos que eram amigos e agora são traidores. E é por isso que Davi, como poucos, pode dizer a nós o que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo e que está registrado no versículo 22. Veja aí comigo. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Este versículo 22 é o ponto alto deste salmo. Depois de tanta traição, depois de assistir à violência e às brigas na cidade, depois de ver personificados o crime e a maldade como sentinelas sobre os muros de Jerusalém, depois de saber que a destruição imperava na cidade e que a opressão e a fraude rondavam as ruas de Jerusalém como se fossem vigias dia e noite, Davi fala com a gente que vive em uma cidade e em uma sociedade que pode igualmente ser descrita da mesma forma, onde a corrupção está por todos os lados, e Davi nos diz: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. E ainda que o fim dos ímpios não tenha chegado, ainda que o juízo de Deus não tenha caído sobre eles, nós devemos confiar em Deus
e entregar a vingança a Ele. Devemos confiar em Deus e entregar a vingança a Ele, dizendo o mesmo que Davi disse no versículo de número 23. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Dessa forma, quando olhamos para a nossa cidade, e só vemos violência e conflitos. Quando olhamos para a nossa cidade, cada vez mais vemos a criminalidade, a maldade e a miséria se espalhando. Quando vemos todo tipo de opressão, fraude, exploração, engano e desonestidade sendo divulgada e se tornando algo tão comum na nossa cidade. É nessas horas que nós devemos pedir ao Rei Eterno que julgue os maus e guarde os bons. Agora, quanto à traição, nós devemos nos lembrar de Jesus Cristo. Ele que depois de sentir uma angústia mortal, enquanto esteve orando no jardim do Getsêmani, ali, no Monte das Oliveiras, enquanto estava se aproximando a hora de assumir o pecado daqueles por quem ele veio morrer, ele teve de amargar a traição de um dos seus apóstolos, um que tinha acabado de pegar do prato com ele na última ceia, um a quem ele deu um pedaço de pão na boca. Diz o texto bíblico em Mateus que depois de ter orado, ao ponto de suar gotas de sangue, pedindo que Deus passasse dele o cálice de sua ira sobre os pecados que ele teria de assumir, Jesus voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Um dos seus apóstolos o traiu. E os demais discípulos, que horas antes tinham dito que nunca o abandonariam, especialmente Pedro, que disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro, que disse em concordância com todos os demais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Na hora da prisão, todos fugiram. Traído e abandonado, foi assim que Jesus caminhou para ser crucificado e morto. Porém, ele disse que tudo isso deveria ser assim para que se cumprissem as Escrituras. Tudo havia sido profetizado e assim foi que o Espírito Santo inspirou Davi a escrever este salmo, sob a perspectiva da traição de seu filho e de seu conselheiro. Escreveu para que nos lembrássemos de Jesus Cristo e pudéssemos reagir como ele diante das traições. Para que pudéssemos ser consolados e motivados a confiar em Deus. Dizendo: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então que seja assim, que você repita comigo este Salmo 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Diga isso para a sua alma, entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Diga para si, diga como se fosse você afirmando estas palavras: entregarei minhas preocupações ao Senhor e Ele me susterá. Você até pode ficar impressionado com a atitude de Jesus diante da traição de Judas. E se for assim, você precisa ir além. Você precisa ir além e perceber que foi Jesus quem se deixou trair. Foi Jesus quem conviveu com Judas sabendo que um dia seria apunhalado por ele. Foi Jesus quem disse não ter perdido nenhum dos que Deus lhe deu, a não ser
o filho da perdição, a não ser Judas Iscariotes. E ele fez isso para que pudesse cumprir o que estava registrado nas Escrituras Sagradas. E com isso, Jesus não quer ensinar a gente como tratar traidores. Ele quer que a gente o veja como salvador de toda pessoa que se arrepende dos seus pecados e nele crê. Ele quer que a gente enxergue a cruz não apenas como um instrumento de tortura de gente maligna, opressora, ímpia, violenta e corrupta. Ele quer que a gente o veja como salvador, que assumiu as nossas culpas e que foi julgado em nosso lugar. O salvador que sofreu como justo no lugar de injustos para os reconciliar com Deus. E é por isso que eu convido você a se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus é o seu único, suficiente e definitivo Salvador. E depois de fazer isso, eu convido você a se render a Ele como Senhor e Rei da sua vida. É para isso que Ele veio, para isso que Ele viveu entre nós, para isso que Ele morreu e para isso que Ele ressuscitou. E é por causa disso que eu preguei esta mensagem nesta noite. Por isso, se arrependa e creia agora, hoje mesmo. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te peço por aqueles que ouviram este convite e que nesta hora, Senhor, desejam se arrepender dos seus pecados. Eu te peço que o teu Espírito Santo fale a essas pessoas, tirando-os do seu estado de morte para um estado de vida, fazendo-os serem confrontados com os seus pecados, transgressões, iniquidades, Senhor, com a sua rebelião contra o Deus vivo, eterno, Rei eterno, Senhor dos senhores, soberano em toda a terra. Que eles, ó Deus, possam olhar para este que é o juiz de toda a terra e se verem condenados diante desse juiz, mas ao mesmo tempo que eles possam olhar para a cruz, para o Jesus morto e ressuscitado, que de braços abertos os chama, para que se rendam a Ele, para que o reconheçam como o único, suficiente e definitivo Salvador de suas vidas, como aquele que morreu para que eles pudessem ter vida e recebessem essa vida como um presente merecido, não por obras, não por merecimento, Senhor. E, ó Deus, eu te peço por esses amigos e amigas que fazem esta oração comigo, que o Senhor possa continuar falando com eles, a despeito do fim dessa mensagem. Que o Senhor os guie a uma comunidade de fé que prega a tua palavra e que ama a Deus sobre todas as coisas, que glorifica Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus e crê na ação do Espírito Santo que transforma vidas e que nos leva até o fim, em fé, de fé em fé. E para aqueles que, ó Deus, já são crentes em Cristo Jesus, eu te peço que o Senhor, muito mais do que inspirar como tratar as traições, que o Senhor possa fortalecer a fé desses meus irmãos e irmãs em circunstâncias adversas, diante de ameaças, Senhor, de situações ou de pessoas, que esses meus irmãos e irmãs possam entregar as suas preocupações a Ti, ó Deus. Que eles possam ouvir a Tua voz dizendo a eles: não temas, estou contigo, sê corajoso, sê corajosa. Ó Deus, que nós possamos olhar para Jesus, aquele que disse que venceu o mundo. E, ó Deus, por causa disso, nós podemos ter esperança em alguém que venceu por nós e para nós. Ele venceu o mundo, Ele vive está e Ele voltará. E nos apeguemos a essa esperança, Senhor. Eu oro e peço isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida ricamente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.